Mas Deus, ele fala também por meio da voz, espírito com espírito, né? O Espírito Santo com o nosso espírito. Então ele fala. E também, como eu falei anteriormente, a voz do Espírito, juntamente com o que ele mostra a imagem pra gente, essas duas podem vir acompanhadas. E a gente não pode colocar nunca Deus na caixinha, porque ele pode falar de várias formas aqui. Às vezes pode dar um sonho e e também você escuta a voz dele. E, enfim, Deus ele pode fazer de várias formas. Mas também podem vir acompanhados esses dois. Ou às vezes vem só a imagem e pronto. E vai fazer muito sentido para aquela pessoa. Mas a gente não pode inventar. A gente precisa ser sincero e falar, ó, tô vendo isso. Mas a gente tem que lembrar que sempre quando nós fazemos algo para o Senhor, então se ele falou uma palavra só, por exemplo, princesa, ou você é amada, mas às vezes a gente naquela coisa de performance, nós queremos mais, mas nossa, só isso, Deus, eu vou falar só isso para a pessoa. E quantas vezes eu não vi Deus falar por meio de uma palavra só e a pessoa entender aquilo. E quantas vezes também pessoas vieram falar uma coisinha só para mim e eu entendi o que Deus queria falar para mim. Então a gente não pode duvidar daquilo que o Senhor quer falar para aquela pessoa. Às vezes é só uma coisa. E é isso, gente, que a gente então venha aprender a escutar a voz do Senhor. No começo a gente não sabe como fazer, mas é normal. Como em qualquer relacionamento, a gente precisa conhecer para a gente entender como o Senhor fala. E da mesma forma é com a gente. Nós precisamos conhecer as pessoas, como elas se comunicam, para entender. Porque tem vezes assim que alguma pessoa olha alguma situação de longe e fala, nossa, olha o que fulano de tal tá fazendo. Mas você realmente conhece qual que é o coração dela, qual que é a intenção daquela pessoa de fazer aquilo? E é por isso que a gente precisa aprender a conhecer as pessoas e não julgar essas pessoas. Porque a gente não sabe o que está no coração dela e nem qual foi a intencionalidade. E mesmo que você saiba também qual é a intencionalidade, você também tem que aprender a olhar com os olhos do Senhor para a vida dessa pessoa. Mas isso a gente fala um outro